Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos começar o estudo do Livro dos Médiuns. Como sempre, temos muito pela frente, mas perseverança, vontade, nós chegaremos lá. Um dia após o outro nos nossos estudos. Temos bastante coisa para estudar. Hoje nós vamos ver a página do rosto e nós vamos saudar muito carinhosamente todos aqueles que querem conhecer as obras básicas de Allan Kardec, que é isso que nós estamos fazendo, estudando aqui as obras básicas de Allan Kardec, especificamente agora o Livro dos Médiuns. Esse Livro dos Médiuns ele foi publicado em 15 de janeiro de 1861. É uma das obras mais importantes dentre todas da doutrina espírita. Por quê? Porque permitiu ou estabeleceu um divisor da forma como os homens entravam em relação com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, com o mundo espírita. E como nós vamos ver que nós entramos em relação com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, e essa relação acompanha, como nós podemos perceber, a humanidade desde que há homem aqui na Terra. Pelo fenômeno da morte do corpo carnal, pela desencarnação, nós temos espíritos livres, errantes. Que isso? Errantes no espaço que medeia entre duas encarnações. Quando nós consultamos outra obra da doutrina espírita, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é uma coletânea de preces ditadas pelos espíritos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e em diversas ocasiões, no prefácio da prece, que deve servir de reflexão para os médiuns, muita reflexão para os médiuns, antes das suas atividades, Kardec escreveu: "O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrassem em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade da alma, o primeiro objetivo das manifestações mediúnicas, os fenômenos mediúnicos, dá a todos os homens, sem exceção, a certeza de que somos seres inteligentes, independentes do corpo carnal transitório, né? Desse corpo transitório carnal, que deixaremos o túmulo, que vivemos e que já vivemos muitas vezes e que viveremos sempre, dessa forma, dessa perspectiva, com a doutrina dos espíritos, os modos lúcidos e rápidos e racionais de compreendermos a manifestação dos seres inteligentes. É muito interessante, que já não vive em corpos transitórios, que nós abordaremos no estudo aqui do Livro dos Médiuns. Sempre tivemos contato entre o homem e o mundo espiritual, basicamente pela intuição do homem aqui na Terra. A proposta de Kardec com o Livro dos Médiuns é justamente trazer para nós, e por isso que ele fala na página de rosto, que é o ensino especial dos espíritos, feito sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, dos meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços, porque nós temos sim dificuldades e tropeços, né, que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, o livro vai trazer exatamente diretrizes e instruções, recomendações, feitas pelo outro lado desta relação, ou seja, pelo lado espiritual. Então, todo o livro que nós vamos ver, né, nós vamos encontrar é uma preocupação de destacar a posição dos espíritos em relação ao que o homem vai fazer dentro desse processo de relação, que chamamos aqui de mediunidade. Então, tudo isso é para a gente ver como é que a gente vai fazer esse contato, essa relação, que chamamos aqui de mediunidade, como nós já vimos, é uma visão inovadora, porque eventualmente quando se trata de médium, de mediunidade, nós temos costume, muitas vezes milenar, de enxergar a figura do médium como uma figura toda poderosa, detentora de determinados valores ou poderes, pelos quais, através dele, nós somos assim como cegos que estão sendo guiados num terreno que não enxergamos, né? Será que o médium é tudo isso? Hein? Será que é todo esse poder?
Parece que aqui no Livro dos Médiuns transforma essa visão do papel do médium, uma tendência muito natural do homem em todos os seus movimentos e de todas as suas relações, de se colocar no papel central. E o Livro dos Médiuns, ele vai resgatar dentro de um contexto geral de religião e quer apresentar uma outra realidade, que é o fato que todo esse trabalho, todos esses esforços, todos esses movimentos, eles se iniciam lá no mundo espiritual. Então, é muito natural de que lá nós tenhamos as diretrizes e as orientações para regrar essa relação entre os dois planos da vida. De qualquer forma, nós vamos lembrar assim, que o médium parece ser um elemento indispensável na questão. Sem dúvida, ao longo do livro, embora hoje tenhamos o objetivo de demorarmos aqui na folha de rosto, a folha que apresenta a obra mais ao longo do estudo dos espíritos. Vão lembrar para Kardec que, como você, tem um elemento inteligente numa ponta do processo, que é o encarnado. Vamos lembrar disso. E um elemento também inteligente lá na outra ponta, né? Que é o outro elemento, que são os espíritos, na outra ponta do processo. Então, no mundo espiritual, é natural que entre os dois você tenha também condições e elementos igualmente inteligentes para que a comunicação possa se estabelecer de forma inteligível entre os dois lados, que estão aqui relacionados. Então, na verdade, se quer transmitir uma ideia compreensível para o homem na Terra. E é isso. Exatamente, é como a parte citada do Evangelho, a luz, né, que nós vimos desse modo, que mais nós poderíamos extrair dessa folha de rosto, né? O que a gente poderia ver nessa folha de rosto? Para a compreensão dos objetivos da obra, talvez o aspecto mais importante desse aspecto inovador da obra seja o que, apesar que o nome conhecido seja Livro dos Médiuns, ele também é o guia dos evocadores, né? Não é só o Livro dos Médiuns, é o guia dos evocadores, ou seja, então a partir da orientação do mundo espiritual, delineada e organizada, e de forma muito clara, acessível o papel dessa orientação espiritual para aqueles que de alguma forma vão e intencionam usufruir do trabalho do médium intermediário, diretamente, que o médium, ele é o intermediário, né? Vamos ressaltar isso. E usufruir desse trabalho do médium, né? Entre o plano corpóreo e espiritual. Então, as pessoas que vão procurar o médium ou os serviços prestados pelo médium, vamos observar, ela também deve ter essas orientações. Por quê? Para extrair informações seguras, para que tenham critérios, para que esse médium, para que ele possa por si também avaliar o que chega no plano espiritual. Tudo isso é um papel importante dentro da relação mediúnica. Então, na verdade, o Livro dos Médiuns descortinou para nós pelo menos 3 pontos diferenciados na relação com o mundo espiritual: os espíritos comunicantes, o intermediário e o médium, e o meio no qual estão os evocadores dos espíritos. E é assim que se deve entender. É dessa forma exatamente os 3 pontos que o livro o tempo todo explora, né? O médium, os espíritos comunicantes, o intermediário e o local, né? O livro vai ver sempre isso, né? Veremos então sempre o evocador, o médium e o ambiente onde está acontecendo essa relação mediúnica. Eu espero, vamos parar por aqui. Eu espero ter passado para vocês um início aí dessa folha de rosto do Livro dos Médiuns, a importância disso, não só para os médiuns, mas também para todos aqueles que vão participar disso, né? Mesmo você que às vezes vai numa reunião sem ser médium, mas para também saber, né? Todos devem saber e se informar a respeito disso. Então, o Livro do Médium é um livro maravilhoso, não só para os médiuns, para os evocadores, para todos nós que estamos aqui na doutrina. Bons estudos e vamos, força! O Livro dos Médiuns eu vou colocar em PDF, mas ele também tem em PDF, para baixar na internet. E vamos acompanhar, porque nós também faremos leituras, faremos colocações e vamos acompanhar a leitura do Livro dos Médiuns. Graças a Deus.